Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, perito judicial, sócio proprietário do Instituto de Imersão e da MedSafe Solution, que produz softwares para perícia médica, softwares para saúde ocupacional, etc. e tal. Nós vamos estar conversando com vocês aí hoje nessa aula sobre um tema que é de extrema importância. Nós vamos falar sobre a proteção do trabalhador em um ambiente insalubre. E o que seria, então, um ambiente insalubre? Insalubre é aquilo que é capaz de causar doença. Então, toda vez que você for pensar nesta palavra insalubre, coloque na sua cabeça assim, é aquilo que é capaz de causar uma doença. Então, a exposição a um ruído. Se essa exposição ao ruído estiver acima de 85 decibéis, para 8 horas de trabalho, ele é capaz de causar uma perda auditiva. Se ele é capaz de causar uma perda auditiva, ele é um ambiente que eu tenho uma exposição insalubre, não é isso? Se eu tenho uma exposição aí, a vibração corporal total, acima de 1,1 metros por segundo ao quadrado, a vibração tem que ser medida também quantitativamente. Ela é capaz de produzir danos à coluna lombar. E aí, então, ela é considerada insalubre, né? Uma exposição à umidade, por exemplo. Então, vai depender de quanto de água eu estou exposto e qual o tempo de exposição que eu tenho. Aí a avaliação ela é qualitativa, mas eu tenho que ter a minha cabeça uma ideia quantitativa e de tempo de duração, por exemplo. Afinal de contas, tomar banho é insalubre? Não é, muito pelo contrário. E quando a gente toma banho, a gente gasta lá, dependendo do seu chuveiro, 150 litros de água, 200 litros de água, né? Dependendo do tempo que você vai... Você fica numa piscina, entra na piscina o dia inteiro, fica molhado lá, né? Quanto tempo que você fica na piscina? Isso é insalubre? Não é. O que eu vou falar de insalubridade para a umidade, por exemplo? É quando eu tenho mãos de imersão e pés de imersão, quando enruga e racha e eu vou ter entrada de micose. Então, não é o simples contato com a água que eu vou considerar insalubre, mas é a capacidade desse tempo de exposição, quantidade de água, etc. e tal, se ele é capaz de fazer mãos de imersão ou se ele é capaz de fazer pés de imersão. A exposição a uma poeira vegetal. Então, assim, poeira da madeira, ela é capaz de causar doenças? Sim, a poeira vegetal, a poeira da madeira, ela causa asma ocupacional. Algumas madeiras, carvalho americano, se eu não me engano, elas também são consideradas cancerígenas para o pulmão. Então, assim, a exposição à poeira da madeira pode causar câncer em pulmão. A poeira do algodão, né, é capaz de causar doença insalubre? Sim, a poeira do algodão é insalubre. Por quê? Porque ela causa piscinose, né? A farinha de trigo causa a famosa asma dos padeiros, muito comum na França, pãozinho francês, lembra daquela história? Então a poeira do trigo, ela é insalubre? Sim, ela é insalubre, ela causa a asma dos padeiros. Ô Penteado, você ficou maluco? O que aconteceu? Como assim você está falando que poeira de madeira é insalubre? Lógico que não é, eu nunca paguei insalubridade por causa dessa poeira de madeira, eu nunca paguei insalubridade, padaria vai pagar insalubridade. Não existe isso, você pirou na batatinha aí, cara. Meus amigos, insalubre é uma coisa, adicional de insalubridade é outra coisa, e aposentadoria especial é outra coisa. Nós não podemos confundir um ambiente insalubre com adicional de insalubridade, são duas coisas distintas. Sim, a exposição por ruído acima de 85 decibéis ele é um ambiente insalubre e está prevista nas normas regulamentadoras, em especial a norma regulamentadora 15, que vai dar adicional de insalubridade em grau médio para quem estiver exposto ao ruído sem as medidas mitigatórias neutralizadoras necessárias, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual. A exposição à farinha de trigo, ela é insalubre, ela pode causar doença, mas não está prevista na NR15 para adicional de insalubridade. Então eu posso até ter uma ação judicial, a minha empresa pode tomar uma ação judicial por asma ocupacional, e eu perder o processo, minha empresa perdeu o processo, mas eu não vou pagar adicional de insalubridade porque ela não está prevista. Da piscinose também, poeira do algodão não está prevista.
E poeira de madeira também não está prevista, ok? Então essa é a grande diferença. Então a diferença, o que é um ambiente insalubre, o que é adicional de insalubridade. Identificado-se então um ambiente insalubre, nós vamos então para a nossa aula, que é a proteção do trabalhador em um ambiente insalubre. O que eu posso fazer, que condutas eu tenho a tomar, não é isso? Para proteger esse meu trabalhador aí que está exposto a esse ambiente insalubre. A CLT diz então que, constatada a insalubridade, etc. e tal, que está prevista lá na norma regulamentadora, a eliminação ou neutralização dessa insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro do limite de tolerância. Então, primeira coisa que eu vou ter é isso aí. É os famosos EPC, Equipamentos de Proteção Coletiva, ou tomar alguma medida administrativa. Então, eu dei o exemplo lá da vibração, por exemplo, né? Ou do ruído mesmo. Eu sei que eu tenho uma exposição ao ruído de 90 decibéis. A exposição ao ruído de 90 decibéis, se eu não quiser entregar protetor, eu não preciso, mas ele não pode ultrapassar 4 horas de exposição. Então eu faço uma medida administrativa e falo assim, ele está exposto a 90, mas ele só vai trabalhar 2 horas nesse setor, depois ele vai trabalhar em outro local. Então eu tive uma medida administrativa, que ele não vai ter problema de perda auditiva nem nada com relação a isso. Ou o mais ideal, que é óbvio, claro, eu tenho que chamar um engenheiro de segurança, um engenheiro, né, da área acústica, que vai lá na minha máquina e vai fazer a proteção do ruído da máquina. E aí eu tinha um ruído de 90, eu não tenho mais porque eu protegi o ruído da máquina e acabou o ruído, acabou meu problema, acabou tudo, vida que segue, feliz da vida. Não consegui, chamei o engenheiro falou assim, ih, rapaz, penteado, isso aí não vai dar certo não, nós não vamos conseguir eliminar nada disso não. Então aí eu vou ter que partir para o item 2 dessa CLT, que é a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo aos limites de tolerância, abaixo dos limites de tolerância, não é isso? A nova NR1, que nós estamos falando agora de gestão de riscos ocupacionais, de programa de gestão de riscos ocupacionais, vai trazer no seu item 1.5.1, controle dos riscos, 1.5.5.1, medidas de prevenção. Tudo isso que a gente falou de medidas aí para eliminar, reduzir ou controlar o risco, etc. e tal, no item 1.5.5.1.2, vai chegar lá e falar assim, vou ter que tomar medidas de caráter administrativo, que é o que a gente comentou agora, e está escrito aí, utilização de equipamentos de proteção individual. E aí, o que é eficaz, né? Nós vamos falar agora de eficácia de uso de EPI. Então, o que é eficaz? O que significa esse termo eficaz? Eficaz é tudo aquilo que tem eficácia. Oh, puxa vida. Que tem a virtude ou poder de produzir em condições normais e sem necessitar de nenhum outro auxílio o determinado efeito a que eu preciso. Então, eu tenho um protetor auditivo e eu só de colocar o protetor, está tudo certo, ele vai ser eficaz e vai garantir a não aparecimento de perda auditiva no trabalhador. Ele é bom ou ideal para causar o resultado pretendido e produz o efeito desejado. Então, quando eu vou falar de eficácia de uso de EPIs, então o que eu tenho? É aquele que tem capacidade de evitar o aparecimento de doença ou lesão no trabalhador. O que não é este chinelinho, este chinelinho que está aqui, deixa eu ver, não, tá para apontar aqui, né? Não é este chinelinho que está aí, mostrando para vocês, não é isso? Então, eficaz é aquele que tem a capacidade de evitar o aparecimento dessa lesão ou doença no trabalhador. Quando eu vou falar de normas de regulamento, eu tenho a NR9, que é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Eu tenho a NR15, né? Eu tenho a CLT. E eu tenho a famosa Instrução Normativa, que atualmente estamos na 77 do INSS. Essa está relacionada à aposentadoria especial e é de extrema importância, porque ela traz coisas fundamentais que devemos ter nos nossos programas de gestão de risco, não é isso? Então ela tem lá no seu artigo 279, que ela diz lá, somente será considerada a adoção
de equipamentos de proteção que comprovadamente elimine ou neutralize. Então, assim, ela está dizendo assim, olha, eu só vou considerar se ele realmente eliminar ou neutralizar. E, para fazer tudo isso, eu vou ter que olhar a hierarquia estabelecida lá na NR9, que está relacionada ao que eu falei, primeiro EPC, para depois EPI, das condicionações. E olha só isso aqui. O que é isso aqui, doutor? É o uso ininterrupto do EPI. Ou seja, que ele, durante todos os anos que ele trabalhou numa empresa, ele não deixou de usar em momento nenhum os equipamentos de proteção individual. Esses EPIs que eu entreguei também tinham prazo de validade válido, né? Prazo de validade válido pelo Ministério do Trabalho. Né? Você está dizendo, olha, esse EPI é legal, esse EPI funciona. Né? E esse item 4, que nós vamos bater muito nele, que é a periodicidade de troca. E olha o que está escrito aí, gente. A periodicidade de troca definida pelos programas ambientais. Ou seja, eu tenho que definir no meu programa ambiental de quanto em quanto tempo eu vou trocar o meu EPI. E a higienização, obviamente. E a NR6, que é a norma que vai falar dos EPIs, que cabe aos empregadores adquirir o EPI adequado ao risco da atividade, olha lá. Exigir o uso, o patrão é obrigatório a exigir esse uso, né? Se o trabalhador não utilizar o protetor, tem que dar advertência oral, verbal, advertência por escrito e até demissão por justa causa. Tem que comprovar que eu exijo o uso desse equipamento de proteção individual. E eu tenho que entregar aquele que é aprovado pelo órgão nacional. Então, assim, esse EPI está aprovado, ele tem certificado de validade, ele está válido, então está legal, então eu vou entregar. Vou orientar e treinar o trabalhador, sempre que necessário vou substituir e vou higienizar, deixar esse EPI limpo, etc. Então. Aqui é o nosso famoso PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E olha lá quando eu vou preencher o meu PPP. Então eu tenho aqui período de exposição, né? O período que eu vou identificar. Qual é o tipo do risco? Por exemplo, risco físico. Então, risco físico, o fator de risco é o ruído. Qual a intensidade de concentração? Eu medi lá, deu 95 decibéis. Com o que eu medi? Eu medi com um dosímetro. Quanto que está? 95 decibéis. O cara trabalha quanto tempo ali dentro? 8 horas de trabalho. EPI eficaz, sim ou não? Não! Eu vejo gente colocando sim no PPP. Ah, pensei eficaz. Como eficaz, meu Deus do céu? Se não está em 95 decibéis, o cara está trabalhando 8 horas, você não fez nenhuma medida para diminuir o ruído da máquina. Então não tem EPC eficaz. É não. EPI eficaz? Sim, caso você compra tudo isso que nós vamos falar daqui por diante, né? E vou mostrar qual que é o CA do EPI. E aí ele vem lá essa questão da hierarquia, que tá no PPP está aquilo que a gente acabou de falar. Foi tentadas as medidas de implementação de risco e de proteção coletiva e de caráter administrativo? Para eu colocar sim aqui, meus amigos, para eu colocar sim, eu tenho que comprovar que eu fiz isso. Que eu chamei o engenheiro, que houve discussão, que ele avaliou, que eu tentei diminuir o horário, etc. e tal. Se eu não comprovar isso, eu não posso colocar sim, eu tenho que colocar não. Foram observadas condições de funcionamento e uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo? Se eu tiver na minha ficha, que nós vamos discutir lá, entreguei durante todo o tempo, tudo certinho, legal. Observei o prazo de validade, foi observada a periodicidade de troca, tá lá escrito PPP de novo, lá, olha lá, eu troquei de quanto em quanto tempo, e olha a importância da periodicidade de troca. E aí, meus amigos, eu convido-os a lerem o último parágrafo do PPP, que está na parte de trás da folha lá, que é isso que está escrito aqui, que está dizendo o seguinte: declaramos que são verídicas, ou seja, estou declarando que são verdadeiras todas as informações que eu coloquei aí e que elas foram transcritas fielmente dos meus programas, do PPA, do PGR, do etc, do etc, etc. Se eu não estou escrevendo aquilo, se eu estou escrevendo uma coisa aqui que não é verdade, que não está escrito no meu PGR, no meu PPRA, o que vai acontecer comigo? Cadeia.
Por quê? Porque é prestação de informações falsas em documento público, que constitui crime de falsificação, previsto no artigo 297 do Código Penal. Tem muita gente que era para ser presa, gente, se for para levar no pé da letra isso aqui. É muito PPP errado, é muito PPP sem PPRA, sem LTCAT, sem nada. Uma LTCAT dizendo uma coisa, PPP escrito outra. E era para ter muita gente presa no Brasil, né? Então tome cuidado, tá? Muito bem. Então o que eu tenho que fazer como empresa agora? Então eu sou empresa, vou proteger o trabalhador. O que eu vou fazer? Vou comprovar o fornecimento de EPI. Como que eu comprovo que eu entreguei o abençoado do EPI? Com a ficha de entrega do EPI, que é isso que está aí, ó. Ficha de entrega de EPI. Então vai estar o nome do fulano, o setor de trabalho, etc e tal, e vou colocar lá o equipamento, que é o CA deste equipamento, quantos que eu entreguei para ele, a data da entrega e a assinatura. Tem que ter pelo menos isso, né? A ficha de entrega de todo o contrato de trabalho dele. E aí eu peço um favor para ter empresa que faz assim, entrega, dá um papelzinho, entrega, aí ela guarda na gaveta. Pega outro papelzinho, assina e guarda na gaveta, só que guardou em gaveta diferente. Aí ela tem 150 funcionários, confunde todos os papelzinhos, perde metade, e aí chega na hora da gente fazer a defesa para a empresa, não tem nada, não tem comprovação de nada, né? Então é uma ficha, faz uma ficha só, etc e tal, mas nós vamos mostrar para vocês ao final dessa aula um software para controle disso tudo, que vai facilitar muito a vida do engenheiro de segurança, do técnico de segurança, vai facilitar a vida aí do empresário, né? Mesmo daquelas empresas pequenas que não conseguem controlar. Segundo passo, a empresa deve fornecer então um EPI de qualidade. Olha lá, a empresa deve fornecer ao trabalhador somente EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, ou seja, o EPI deve ter o CA, Certificado de Aprovação. E aí, como que eu faço para descobrir isso? Eu tenho que entrar lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Está aí embaixo aí, dizendo para vocês, lá embaixo, aqui, bem embaixo aqui, né, da tela aqui, CA, EPI. Então, caepi.mte.gov, internet consulta, internet.aspx. Muito bem. Então, eu vou entrar neste link, vou cair nesta página aqui. Cair nessa página, eu vou olhar o meu EPI. Pego o meu EPI lá, o meu equipamento de proteção, individual. Estava olhando, procurando se eu tinha algum aqui na mesa, não tem. Pego o meu equipamento de proteção e olho lá, qual é o número do CA? Tal. Aí eu venho e escrevo aqui. Então, vou escrever aqui o número do CA. Por exemplo, número 5745. Vou clicar em consultar. Consultar. Ele vai pensar um pouquinho, vai processar e vai aparecer lá. Então, 5745 vai aparecer, então, o número do CA, a empresa, 3M do Brasil, etc e tal. E eu vou aqui neste cantinho aqui, né, onde foi a mãozinha, né? Então tá bem lá no cantinho, bem no cantinho finalzinho lá, na mãozinha. Vou clicar. Clico aqui, ele vai processar mais um pouquinho e vai abrir lá tudo que tem o EPI. Aí eu falo assim, aqui nessa parte da frente já tem o que é necessário, mas vai lá clica em visualizar o CA e vai aparecer aí então numa janela pop-up esse arquivo em PDF. Eu vou lá em cima e clico em download. Faço o download desse arquivo e aparece isso aqui. Olha que coisa mais linda. Então aparece esse documento para mim que eu vou anexar no meu PGR, vou deixar arquivado esse meu documento em PDF, né? E ele vai me dizer lá que então esse CA é o número 5745. Ele tem validade, nós estamos em novembro de 2021, ele tem validade até março de 2024, então na data de hoje ele está válido, então eu tenho o CA válido, né? E o que ele é? Ele é um protetor auditivo. Para que ele serve? Obviamente, proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora elevados. Muito bem, e ele protege quanto esse EPI? Eu vou lá embaixo, lá, está lá NRRS-F, que é o nível de redução do ruído, de 19 decibéis. Então, ele protege
19 decibéis. Muito bem. Então, guarda isso na cabeça. E eu vou falar assim, terceiro passo, esse EPI tem que ser adequado ao risco. Ele realmente neutraliza o risco? Então, esse 5745 é esse que está aí, esse que está na telinha aí para vocês, né? É um protetor auditivo silicone, laranja, Pomp Plus da 3M, e o funcionário, lembra que eu falei que estava exposto a 95 decibéis? Então 95 decibéis menos 19, que é o quanto a gente acabou de ver que ele protege, vai dar 76, ou seja, ele está abaixo do limite de tolerância. O limite de tolerância para ruído é 85 decibéis, e maravilhosamente ele está abaixo do nível de ação de 80 decibéis. Para nós, médicos do trabalho, engenheiros do trabalho, técnicos de segurança, nós vamos deixar a proteção sempre abaixo do nível de ação. Não é para deixar só abaixo do limite de tolerância, não, hein? Então, nós vamos deixar sempre abaixo. Sempre que for fazer avaliação, vou encontrar um EPI que faça a proteção abaixo do nível de ação. Abaixo de 80. Sempre, para qualquer ruído, produto químico, etc., eu tenho que deixar abaixo do nível de ação. Beleza? Então ele está aprovado. Então esse EPI está legal, esse aqui vou utilizar ele na minha empresa. Por enquanto ele está legal, né? Ele tem que ser utilizado também para a finalidade ao qual ele é criado, né? Onde que eu vou ver qual a finalidade que ele foi? Tá lá, aprovado para. Então, a finalidade a qual que ele está criado é para o qual ele foi aprovado. Então eu criei esse EPI, mandei ele fazer uma avaliação lá pelo Ministério do Trabalho, lá em qualquer um dos laboratórios, e eu estou aprovando esse EPI para determinada situação. Então nós temos aí muito comum a cozinheira, contato com água o dia inteiro, tem que usar luva, etc e tal, então eu vou fornecer uma luva. E nós já vimos para a cozinheira a entrega dessa luvinha verdinha, eu tirei só o nome do fabricante, porque eu não tinha autorização dele, e também tirei o nome do fabricante aí dessa amarelinha. E aí eu tenho as duas são de borracha. Ah, então a luva de borracha é água. Beleza, vamos entregar esse EPI para o funcionário. E aí, o que o engenheiro de segurança e o técnico não fizeram, e o médico do trabalho da empresa não fez, é olhar para qual cada uma dessa luva está aprovada. As duas são de borracha, ok? Olha a CA 25313, que é essa verdinha. Aprovado para a proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes, perfurantes e agentes químicos. Um monte de agente químico. Tá dizendo que é aprovado para água, para umidade? Se ele não está... mas está dizendo que é para químico. Tá, tudo bem, mas não está me dizendo que é para água. Ele não está... A finalidade dele, a aprovação dele não está para água. Já o de baixo, 360066, está dizendo lá, aprovado para proteção das mãos do usuário contra umidade proveniente de água, ok. E contra também agentes químicos, álcools primários, base inorgânica, etc. Então, nós temos um EPI que não está aprovado para umidade e outro EPI que está aprovado para umidade. Meus amigos, tem que olhar, tem que ler a ficha de todos. Cada EPI que vocês vão ter na sua empresa, vocês vão ter que estar vendo se ele está adequado. Dando continuidade, então, na minha avaliação, né, dessa aula que é para a proteção do trabalhador em ambiente salubre, eu vou ter que analisar se o número, troca e substituições estão suficientes. Por quê? Porque a NR6 fala isso. Substituir imediatamente quando danificado. E a instrução normativa 77 me fala o seguinte: use ininterrupto durante todo o período, prazo de validade dele e periodicidade de troca. Olha só. Meus amigos, o que está dizendo? O que está dizendo aqui, ó, na periodicidade de troca? Que ela tem que estar definida nos programas ambientais. Não é isso que está dizendo aqui? Definida nos programas ambientais. Se ela está dizendo isso, eu tenho que ter isso lá. Então, o que eu tenho que ter no meu programa? Qual tipo de EPI, por exemplo, protetor auditivo, protetor de ruído, né? Qual o CA dele? 5745. Qual que é a validade dele? Março de 2024, foi que a gente viu, né? Então, qual que é a validade dele? Março de 2024.
e qual que é a periodicidade dele, ou seja, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar esse EPI. Então isso eu vou ter que, isso é uma das coisas que eu vou ter que analisar. E, e isso para a gente é um dado aí de extrema importância. Então vamos lá dar alguns exemplos. EPI, protetor, esse protetor auditivo de silicone. A 3M, em vários modelos dela, ela já diz lá, isso foi muito legal que ela fez, ela coloca lá assim, esse protetor ele tem validade de 14 dias, de 60 dias, de 90 dias, após aberto. Então, ela nem considerou o ambiente de trabalho, mas ela diz o seguinte, se abrir o protetor, 90 dias você tem que trocar. Então, isso já está lá no fabricante e eu vou ter que seguir o que o fabricante me disse. Uma outra maneira importante de eu ver é fazer a minha análise em loco, ou seja, eu tenho uma empresa que é uma empresa alimentícia e que eu não tenho limpo, é tudo limpo, tudo perfeito ali, está tudo tranquilo, ruído 86 decibéis. Eu vou fazer uma análise e vou falar assim, poxa, se eu trocar de 4 em 4 meses está tranquilo, né? O protetor está sendo preservado, vou conversar, fazer uma enquete com esses alunos, com esses funcionários, né? De quanto em quanto tempo vocês estão trocando, por que acha que tem que trocar, que horas que você acha, com quanto tempo você acha que tem que fazer bem, faz uma avaliação de cada um para eles aí. Agora eu tenho um mecânico, né, uma indústria que tem graxa, produto químico, etc e tal. Esse meu EPI de silicone vai durar 4 meses? Não, absolutamente não vai, né? 15 dias já foi pro pau, no máximo eu tenho que trocar. E aí isso eu vou ter que definir no meu programa ambiental. E aí eu chamo a atenção para vocês, anotem no caderninho. Se eu tenho que definir no meu programa ambiental, depois eu tenho que seguir isso. Eu tenho que comprovar na minha ficha que eu estou trocando a cada 60 dias, a cada 90 dias, a cada 15 dias, né? O protetor descartável, né? O protetor de espuma. O protetor de espuma, ele é descartável. Aí a empresa fala assim, então, protetor de espuma descartável eu troco a cada semana. Abençoado, ele é descartável. Descartável usou, joga fora. Você não, pro dia seguinte você tem que dar outro. Não existe descartável a cada 15 dias, a cada uma semana, a cada 30 dias, né? Máscara descartável é descartável. Protetor tipo concha. Então aí você vai trocar de quanto em quanto tempo? 6 meses, 1 ano? Você vai avaliar, né, de cada um e vai seguir isso dentro do seu programa ambiental, né? As máscaras. Vai depender de cada máscara. E com relação à máscara aí, nós temos um dado muito importante aí, que as empresas, na verdade, acabam não seguindo adequadamente as questões aí relacionadas à máscara. Aqui é um exemplo de uma ficha de uma máscara. Vocês estão vendo ali uma figura embaixo, é um pintor. Essa máscara que está no pintor não é necessariamente aquela que está lá em cima não, tá? Então eu só peguei uma foto do pintor aí e coloquei e peguei uma ficha de uma máscara lá. Muito bem. Então nós temos lá, olha lá, que legal. Máscara é um CAS 4115, 4115. Opa, que bom. Qual a validade dessa máscara? A validade dela é maio de 2025. Nós estamos em novembro de 2021, ela está válida. Então ela tem CA e ela está válida. Para que essa máscara foi aprovada? Então eu tenho aqui embaixo, né? Então é um respirador purificador de ar. É um respirador semifacial, né? Então ele está aprovado para proteção das vias respiratórias, contra inalação de partículas, etc., quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados. Opa, essa máscara é legal. Então, olha, entreguei uma máscara com CA, com prazo de validade, que ela serve para o meu pintor. Estou trocando ela no período, vou mandar trocar os filtros aí a cada 15 dias, vou trocar a máscara a cada 6 meses. Maravilhoso, feliz da vida, sou um grande engenheiro, sou um maravilhoso técnico de segurança, sou um espetacular médico do trabalho, que cuido da saúde dos meus trabalhadores, porque eu segui tudo, assisti a aula do penteado e segui tudo que tinha que seguir, tá tudo certo. Não. O que as pessoas não leem? Não leem essa observação aqui embaixo. Esta observação aqui embaixo. Vou colocar numa letra maior
para a gente poder ler de novo. E olha a carinha do trabalhador feliz da vida, porque ele vai ganhar de salubridade, apesar disso tudo que você falou. Para adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser seguidas, observadas as recomendações da onde? Da Fundacentro, contida em qual publicação? No Programa de Proteção Respiratória. Recomendação, seleção e uso. Pessoal, está escrito aqui, ó, adequada. Então, para o meu EPI ser adequado, eu tenho que ter o meu Programa de Proteção Respiratória. Programa de Proteção Respiratória, tudo isso aí. Inclusive até a questão da barba, lembra? Tem lá, ó, uso do respirador e política da barba. Você baixa na internet. Nós tivemos um processo judicial que eu era assistente da empresa e a advogada entrou com dano moral porque a empresa mandou o cara tirar a barba porque não podia trabalhar com barba. E é um absurdo que a empresa fez, mandou ele retirar a barba. Falei, mas ele usava máscara. A empresa... O que aconteceu? A empresa não tinha o programa de proteção respiratória, instalou o programa de proteção, quando instalou essa proteção, passou a fazer tudo certo, inclusive a polícia da barba, e falou assim, ó, ou você tira a barba, ou nós vamos ter que mudar você de função, ou quiçá, né, ser desligado, porque não tinha jeito, né. Então ele foi obrigado a tirar a barba mesmo, então tem tudo isso. E aí eu vou ter um monte de coisa lá, treinamento, não vamos entrar nesses detalhes, e o importante é o tal do ensaio de vedação. Então o ensaio de vedação é o teste de vedação da máscara, é um dos itens necessários, não é assim, vou fazer esse DE, não, ele é obrigatório, né, necessário, o que é necessário, tem uma visão de obrigação do PPR, né, todo usuário de respirador com vedação facial deve ser submetido a um ensaio de vedação para determinar se o respirador está se ajustando bem ao seu rosto. Gente, tem uns caras que tem o rosto redondo que nem o meu, tem outro que tem o rosto mais fino, mais longilíneo, tem um que tem mais osso aqui, né, exposição, tem um mais queixudo. Então cada um tem um tipo de rosto, não é isso? Então eu vou ter que avaliar, olha lá, as coberturas das vias respiratórias com vedação facial somente proporcionarão proteção adequada se vedarem de modo satisfatório a face do usuário, isto é, se forem aprovados no ensaio de vedação. O resultado do ensaio de vedação deve ser usado como, entre outros parâmetros, na seleção do tipo, modelo e tamanho do respirador para cada usuário. Se o cara é pequenininho, botar uma máscara grandona, vai entrar, não tem jeito, né? Então eu tenho que fazer esse ensaio de vedação. E como que ele é feito? Essa foto aqui foi autorizada pelo profissional médico que nos encaminhou, muito legal. E ele está dizendo lá, o condutor de ensaio, então eu vou colocar a máscara no cara e vou colocar esse capote aí em cima da cabeça dele. Então eu tenho a máscara, eu tenho o capote e vou instilar, então eu vou dispersar o agente no ar. E aí eu vou observar as respostas desse trabalhador enquanto ele realiza alguns exercícios padronizados, ou seja, falar, move a cabeça de um lado para outro, para cima, para baixo, faz careta, curva, vai fazendo tudo que tem que fazer de movimento e o respirador vai ser ensaiado. O respirador que vai ser ensaiado deve estar com o filtro que retém o agente do teste. Então se eu usei sacarina, se eu usei Bitrex, se eu usei o óleo de banana, etc. Então ele vai falar, estou sentindo cheiro de banana, gosto de banana, estou sentindo cheiro de não sei o quê, ou não estou sentindo nada. Então aí, não estou sentindo nada, pô, beleza, então foi para aprovado. Para você, esse é o legal, esse é o ensaio de vedação, que, repito, é um item obrigatório. Além disso, olha lá, orientar e treinar os trabalhadores e com relação ao uso adequado, guarda e conservação e responsabilidade. Lá é treinamento, tem que ser registrado, tá? Eu treinei, mas não marquei, mas não fiz não sei o que, se lascou. Treinamento tem que ser registrado. De novo, o treinamento tem que ser registrado. Então, para eu comprovar aí, para ser eficaz o meu uso de EPIs, eu vou ter que seguir tudo isso que está aí, ó, comprovar o fornecimento através da ficha de entrega, no meu EPI tem que ter CA, ele tem que estar válido com esse CA válido, ele tem que ser adequado ao risco, eu vou ter que avaliar se está tudo certo, se para o que ele está aprovado, pelo tanto que ele está, eu vou ter que avaliar se ele está adequado, se eu estou entregando em número suficiente, ou seja, se a periodicidade está legal, se eu defini a periodicidade no meu programa,
Entreguei a cada 2, 3 meses que eu coloquei na minha periodicidade, foram entregues números suficientes que eu treinei e que eu fiz a higienização. Então, com isso, eu consigo fazer o controle dos meus trabalhadores. E aí, agora eu vou apresentar para vocês, rapidamente aqui, uma parte do nosso software, que é o MS EPI. Então, é o software da MedSafe Solution, sobre o uso aí de equipamentos de proteção individual, né? Deixa eu só pegar aqui o site, vai aparecer o site aí embaixo. O site da MedSafe é esse, medsafesolution.com.br. Então você vai entrar no site, vai entrar lá no local de soluções. Então aqui eu tenho soluções do site. Então eu vou clicar em soluções e vou entrar, tem vários, aí vocês vão ver lá o programa MS Ergo, MS Loud, tem um monte de coisa dos nossos softwares lá, incluindo o MS EPI, o MS Live, que é a lista inicial de verificação ergonômica, muito legal agora para análise preliminar, análise ergonômica preliminar, e tem lá o MS EPI. Você vai falar, ei, doutor, mais um programa, doutor, que eu vou ter que gastar minha empresa já gasta horrores, não sei o quê, por que eu vou gastar com mais um programa tal? Meus amigos, olhem só o valor mensal para você controlar todos os EPIs de todos os funcionários da sua empresa. R$ 57. Com isso você não vai perder processo nenhum de salubridade e principalmente vai proteger adequadamente o seu trabalhador. E o que é esse software? Rapidinho, tá? Vocês não vão perder muito tempo aqui não, só para mostrar para vocês. Eu tenho aqui o dashboard, quando eu entro, né, no programa, depois vocês entram em contato com a gente mostra alguma coisa mais detalhada, quem tiver interesse. Então aqui tem o dashboard inicial, lá os EPIs vencidos, número de funcionários, etc. Número de EPIs cadastrados, tem todo o dashboard, tem lá quantidade de EPIs a vencer, quantos que foram entregues, quantos foram distribuídos. Eu vou ter aqui o controle de estoque de EPI. Isso aqui é muito legal, porque assim, tem hora que a empresa, acabou os EPIs, mas tem para entregar um monte e não tem EPI para entregar. Então eu tenho lá, você vê o controle até inclusive por cor, que facilita muito, né? Então aqui, por exemplo, de botina, né? Então eu tenho um número, o estoque está adequado. Eu coloco lá assim, eu comprei 100. Quando tiver faltando 20 para entregar, ele vai começar a me avisar que eu tenho que comprar. Então ele vai mostrando lá. Então esse aqui eu estou com o estoque adequado, que tem 30, o verdinho. O amarelinho, opa, ele já me deu um amarelinho, já me deu uma luz que eu já tenho que comprar. Para que não chegue no vermelhinho. O vermelhinho já ferrou. O vermelhinho assim, olha, eu tenho 5 para entregar e só tem 3 no estoque. E tem 5 que vai vencer daqui uma semana. Eu tenho 5 funcionários para entregar e já não tenho no estoque, né? Então, eu tenho tudo isso de controle aí do EPI, né? O controle de compras, então tudo que eu comprei de EPI nesse meu período que eu vou utilizar o programa, eu vou jogar dentro desse controle de estoque, eu vou saber quanto que eu gastei por mês, quanto que eu gastei por EPI, qual o valor do EPI, tem todo esse controle, não vou especificar aqui, não vou detalhar, mas tem todo o controle financeiro desses EPIs. Eu tenho os EPIs que são mais utilizados, né? Então eu consigo ter uma ideia, poxa, eu estou utilizando muito mais protetor, mais sapato, mais não sei o que eu estou fazendo mais, então eu tenho uma boa ideia aqui. E o importante, eu tenho por trabalhador, então assim, aqui a gente tampou o nome do trabalhador para não aparecer, né? Então lá, quantos que eu tenho para distribuir, olha lá, está pendente, aqui está vencido, para esses trabalhadores aqui eu já tenho que entregar o EPI. Então, o sistema me avisou que para o seu Joãozinho, para a dona Maria, para o seu José, eu tenho que entregar protetor auditivo, mas para o seu João eu também tenho que entregar uma bota. Por quê? Porque eu cadastrei, quando eu cadastrei o EPI lá atrás, eu disse o seguinte, a periodicidade de troca é tal e vai ter que trocar de tanto em tanto tempo. Então, ele vai demonstrar. E quando eu vou fazer a troca, eu vou identificar o motivo da troca. Por que você está trocando? A periodicidade de troca. Ou, não, eu perdi. Ou não, extraviou. Não, ou ele se deteriorou antes. Então o software vai me dizer assim, quantos que eu estou trocando por trabalhador, se eu estou trocando no tempo certo, ou se os trabalhadores estão perdendo esses EPIs.
está extraviando muito mais do que devia extraviar e está trazendo prejuízo à empresa, ou minha periodicidade de troca está errada, eles estão se deteriorando antes do que eu coloquei. Então eu vou ter que diminuir a minha periodicidade de troca no meu programa de gestão de riscos ocupacionais. E eu tenho um relatório aí também, os verdinhos, para todos os EPIs que foram entregues para os trabalhadores. Então eu passo a ter o controle todo dos EPIs na minha mão, como médico do trabalho, como engenheiro, etc., por apenas R$ 57,00 por mês. Então esse é o nosso EPI. E aí assim finalizamos aí a nossa aula. Agradeço a vocês aí pela paciência de estarem presentes com a gente aí durante todo esse tempo. E essa aula vai estar disponível aí nas nossas plataformas, gratuitamente, no YouTube, no Instituto Imersão. E sejam bem-vindos aí ao Instituto Imersão, às nossas aulas. Acessem o nosso site do Instituto sempre que puderem. Tem lá no nosso site as nossas apostilas, as nossas aulas pré-gravadas, os nossos cursos online. Está tudo lá no nosso Instituto Imersão. E acesse também as nossas redes sociais, né? Então nós temos aí o nosso Facebook, nós temos o nosso Instagram e não está aí também, mas temos o nosso LinkedIn do Instituto Imersão. Pessoal, eu agradeço aí a vocês. Até a próxima aula do Instituto.